Direito e Cultura com o professor Elton Duarte Batalha. As eleições recentemente realizadas na África do Sul para a composição do parlamento são um sinal importante para o Brasil em vários sentidos, especialmente no que toca à relação entre democracia e economia, e no que atinge ao vínculo entre frustração e o efeito nas urnas. O resultado inédito em mais de 30 anos de pleitos realizados em território sul-africano chama atenção para pontos negligenciados em alguma medida nas decisões políticas e econômicas brasileiras nos últimos tempos. Em maio de 1994, Nelson Mandela tomou posse como presidente da África do Sul, vinculado ao Congresso Nacional Africano, CNA, ou ANC na sigla correspondente em língua inglesa, partido identificado com a esquerda que, pela primeira vez em 3 décadas, deixou de obter, nas eleições realizadas no fim do último mês de maio, a maioria das 400 cadeiras do parlamento e, por conseguinte, deverá compor com outra agremiação o número majoritário para a manutenção do governo. Muitas questões podem surgir a partir de tal situação. Em que medida o governo não correspondeu às expectativas da população? Eventual decepção dos sul-africanos deve-se a quais assuntos? A visão acerca da reconciliação social proposta por Mandela e aprovada em 1994 foi de fato implementada? São pontos essenciais para compreender a realidade do país africano e potenciais ensinamentos relevantes à interpretação do panorama brasileiro. A África do Sul tem enfrentado crise econômica há algum tempo, com níveis preocupantes de desemprego, além da constatação da permanência de grande desigualdade no seio social e casos de corrupção de figuras influentes no âmbito público. A frustração da população refletiu-se nas urnas com o crescimento de outras forças não governamentais, como o Partido Aliança Democrática, a direita no espectro político, o MK, liderado pelo ex-presidente Jacob Zuma, e a agremiação Combatentes pela Liberdade Econômica, de extrema esquerda. Os 2 últimos partidos mencionados foram formados por dissidentes do ANC. Fica claro pela experiência sul-africana que a decepção provocada na coletividade pelo governo, nos campos econômico e moral, cobrou seu preço nas urnas. O reflexo social é evidente, com a falta de resolução da extrema desigualdade aprofundada no período do apartheid entre brancos e negros. A fratura comunitária, ainda que diminuída a partir da posse de Mandela há 30 anos, não causou a melhora esperada na vida cotidiana da população mais pobre daquele país. A ligação entre a questão econômica e o fortalecimento da democracia é clara, pois a frustração com relação às condições de vida pode abrir espaço ao populismo no campo político, como ocorre com o MK, cujos efeitos sobre as instituições democráticas são sempre nocivos. A ligação com o contexto brasileiro é óbvia. Há alguns indícios preocupantes no campo econômico do Brasil, como a questão inflacionária, o baixo crescimento e o endividamento público, entre outros aspectos. Ademais, a tentativa de reconciliação nacional propalada nas últimas eleições parece distante, com o aprofundamento do discurso de caráter pouco agregador no debate público. O que se pode esperar no futuro próximo de um país que, a exemplo do Estado africano sob análise, parece provocar algum grau de desalento econômico e moral em parte de sua população, cada vez mais polarizada ideologicamente? A falta de implementação das promessas econômicas e sociais, acompanhada da manutenção da retórica divisiva, parece não ser um bom caminho para o sucesso político e o fortalecimento das instituições democráticas. O populismo é fenômeno político que, por definição, surge nas frestas da democracia, quando esta não fornece à população aquilo que é minimamente esperado sob os prismas econômico, social e moral. Um país em crise na geração de riquezas, ineficaz na diminuição da desigualdade
entre os cidadãos e que não respeita padrões éticos requeridos na condução da coisa pública é terreno fértil para o surgimento e continuidade de figuras no campo político com retórica inflamada e que facilmente iludem uma coletividade frustrada. Cabe ao Brasil verificar o exemplo sul-africano, marcado por frustração social, corrupção moral, fragilidade econômica e perspectivas preocupantes no campo político, para refletir sobre o que se pode aguardar para o futuro nacional. O caminho já foi trilhado. Direito e Cultura com o professor Elton Duarte Batalha.